Boa, você que está vendo aqui agora a imersão de Atos, você que está vendo aí gravado, a gente já orou, e hoje nós vamos do Atos 9, 10, 11 e 12, né? Então a gente viu bastante coisa aí já, nesses 2 dias, foi tremendo, hoje é o terceiro dia, e nós vamos firmes até o sétimo dia. Vou compartilhar a tela aqui. A gente está na versão ACF, tá? Bora. Minha aguinha com gás de pau tá aqui. E bora. Peguei o hábito com o Jonas. Água com gás de limão. Então, vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desse caminho, naquela época, o cristianismo era chamado de o caminho, tá? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Aqui não fala que ele estava em cima de um cavalo, né? Então tem muita gente que coloca isso daí nos filmes. E Paulo estava num cavalo. Não fala que estava num cavalo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui é um código pesado, porque quem persegue a igreja persegue a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, você está recebendo ataques espirituais, perseguições, as pessoas estão falando mal de você, elas não estão perseguindo você, elas estão perseguindo a Cristo. Foi essa oração que Pedro fez, que a gente leu. Então, os perseguidores do Senhor estão nos atacando. 5. E ele disse: Quem és, Senhor? Nossa, eu fiquei imaginando a cena. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Misericórdia, imagina uma coisa dessa. Você tá doido. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito. Lembra que eu falei, quando a glória de Deus, ela manifesta, você não consegue conter o seu corpo físico. Tremor, arrepio, eletricidade, fogo. Um monte de sensações você pode ter. Frio, cheiro. Então, a glória, quando ela te envolve, o corpo físico, quando você sente no corpo físico, você não consegue ficar de pé, cara. Muitas vezes você não consegue ficar de pé. Daniel, quando ele viu um anjo, ele já prostrou. Imagina você ver o Senhor. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Eu tive uma experiência de sentir a presença do Senhor Jesus uma vez, muito forte. Na verdade, 2 vezes eu senti a presença do Senhor Jesus. Muito forte, muito forte. Você não consegue. É a primeira vez que você sente essa presença, você fica com medo. Você fica com medo. É muito forte a presença de Deus. Muito forte. Jesus. Muito forte. Mas é muito diferente da presença do Espírito Santo e é muito diferente da presença do Pai. Os três, eles têm uma presença diferente. O que queres que eu faça? Então aqui Paulo já falou: Senhor, o que queres que eu faça? Aqui ele já converteu, né? Já estava chamando Jesus de Senhor já. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então ele recebeu uma ordem e obedeceu. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Os homens lá também ouviram a voz. O Senhor falou com eles
voz audível, voz audível. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Olha que loucura. Saulo foi lançado à terra pela presença do Senhor. Enquanto ele ainda estava na terra, caído, prostrado, e tremendo, e atônito, o Senhor falou com ele. E ele estava de olhos fechados, ó. Porque aqui fala assim, ó, e abrindo os olhos não via ninguém. Ou seja, a luz cegou ele naquela hora. Naquele momento ele ficou, é, a luz cegou ele caiu por terra, começou a tremer, ficou atônito e ouvindo a voz falar com ele, e ele deitado no chão, caído no chão. Porque todo joelho se dobra diante de Jesus. É impossível ficar de pé na presença de Jesus. É impossível, impossível, tá? Tudo se dobra na presença dele. Tudo, tudo, tudo se ajoelha, tudo se curva, tudo, tudo, tudo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Viu? Ele já ficou cego na hora. Né? Ficou cego na hora. Isso é um ato profético. Deve ter ficado cego. Foi uma mensagem que o Senhor deu para ele. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é um jejum bravo, tá? Isso aqui é um jejum pesado. Eu não sei se tem mais gente que fez jejum sem água por 3 dias. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Jejum, 3 dias sem água na Bíblia. Que eu sei, Paulo foi um deles. Não sei se a Esther fez sem água também. É, o da Esther também foi sem água. Tem 2 jejuns aqui, sem água e sem comida. Da Esther e o de Paulo. Não comam nem bebam por 3 dias nem 3 noites. Quem deu a ordem foi o Senhor, mandou para Esther. Não comam nem bebam. Ou seja, foi sem água e sem comida. 3 dias. Esse jejum aqui é brabo. Esse é pesado. As pessoas que eu ouço que fizeram esse jejum, elas tiveram experiências totalmente, assim, transformadoras. Todas as pessoas que o Senhor direcionou a fazer um jejum de 3 dias, sem água e sem comida, tiveram experiências totalmente transformadoras. Tá? Que eu ouvi, né? Que eu ouço muito podcast. E 10, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Não é aquele Ananias de Safira que morreu, tá? É o E disse-lhe o Senhor em visão. Ó. O Senhor falou com ele em visão. Então, aqui a gente começa a entender que tem diferentes manifestações. Paulo recebeu uma visitação presencial do Senhor, da qual levou ele ao chão, deixou ele cego e ele ouviu voz audível. Ananias teve uma visão do Senhor falando com ele. Então o Senhor falou, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha como ele já reconhecia a voz do Senhor. Isso aqui é uma ideia que a gente tem, que era muito comum nessa época as pessoas terem visões com o Senhor, conversar diretamente com o Senhor, conversar diretamente com os anjos. Então era muito comum na época de Atos dos Apóstolos. Ouvir o Espírito Santo, entende? De voz audível mesmo, ter um relacionamento pessoal ali muito profundo. E é isso que a gente veio buscar aqui em Atos dos Apóstolos. Que a nossa mente, ela se abra para que existe essas possibilidades. Existe a possibilidade de ter visões, de ouvir o Senhor em voz audível, de ver o reino, de ser levado ao céu. 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, Paulo ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, e orando. 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha que interessante. Para uma pessoa ter uma visão, ela não precisa ter enxergar naturalmente.
Isso quer dizer que ter uma visão é diferente de enxergar com os olhos naturais. Aqui a gente já tem uma distinção. Que Paulo não estava enxergando, mas teve uma visão. Então ele teve uma visão que um homem chamado Ananias entrava, né, no quarto, né, onde ele estava, na casa, e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Então o Senhor mandou uma visão para ele, mostrando que Ananias ia lá. E aí o Senhor foi lá e chamou Ananias para responder essa visão. Então entenda uma coisa: quando o Senhor nos chama para uma determinada tarefa, ele já preparou o lugar, já preparou o terreno, já tem algo a ser ministrado lá. Então Deus incumbiu Ananias dessa tarefa, porque ele sabia que Ananias ia obedecer. 12. 13. Me respondeu Ananias: Senhor, Ananias começou a temer. É loucura isso, mas é engraçado. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Sabe o que é engraçado? O próprio Deus está falando com Ananias, vai lá e faz isso. E Ananias fica com medo de Paulo. Ai, Deus. 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele ficou com medo de ser preso, ser morto, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: olha só, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Rapaz, vaso escolhido. Então existe isso. Existe vasos escolhidos para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha isso. Isso aqui é forte. Quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, já começou a chamar ele de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Ananias sabia que o Senhor apareceu para ele no caminho por onde ele vinha, né? Então, assim, não ficou claro antes da conversa que tinha acontecido isso, mas ele sabia. Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, ó, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E imediatamente recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Ah, as escamas, elas são usadas para tirar a visão, tanto espiritual quanto a visão natural das pessoas. Então, quando a pessoa não tem a visão aberta, ela tem escamas nos olhos. Já aconteceu comigo, aconteceu uma cirurgia espiritual no meu olho direito, onde o Senhor mexia no meu olho. Eu ouvi os anjos cantando, adorando a Ele, louvando, 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 e Ele mexendo no meu olho. E fazendo um barulho, tipo uma gosma. Quando Ele mexia no meu olho, é como se Ele fizesse assim com o dedo. Quando Ele ia mexendo, ia fazendo um barulhinho assim, de gosma, e ia saindo um líquido daqui, assim, ó, desse lado. E eu fiquei ali quietinho, né, esperando ele terminar. Depois que terminou aquela operação ali, aí ele foi se retirando. E eu perguntei para ele o que que foi aquilo. E aí ele falou para mim que era como se fosse uma gosma no meu olho e não estava deixando eu ter a visão das coisas espirituais. E ele estava tirando aquilo ali. Isso foi numa madrugada, que aconteceu. Isso foi estar numa madrugada. Então, acontece isso. Não se assuste, tá? Tenha discernimento, peça discernimento para saber quais são os espíritos que estão te visitando à noite. Às vezes pode ser o Senhor, você está com medo à toa. Eu já expliquei a diferença, né, dos espíritos aqui em outro dia. 18. E logo que caíram dos olhos, como que umas escamas, imediatamente recuperou a vista e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos
que estavam em Damasco. Então ele ainda ficou lá por um tempo. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Isso aqui passou anos, tá? Aqui passou anos depois. Em Gálatas a gente vai ver que ele levou 14 anos para ele começar a fazer isso. Aí a gente vê aqui, ó. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Então Paulo, ele ia muito nas sinagogas para pregar também. Beleza? Quem fazia muito isso também era Jesus. Jesus ele ia muito nas sinagogas, nos sábados, para pregar. Que é quando ele curava os enfermos no sábado, e aí os religiosos ficavam loucos com ele, porque falavam que não era permitido curar no sábado. As ideias, cara. Que este é o Filho de Deus. Então, ó, e logo nas sinagogas pregava Cristo. Este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Esse povo era doido, eu queria matar Paulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. Então, ele fugiu da cidade, pelo muro, dentro de um cesto. Imagina a cena. Paulo fugindo ali. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, Paulo sempre sendo perseguido para ser assassinado. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, jogaram Paulo para Tarso, que era a cidade dele. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Então, as igrejas começaram a se multiplicar nessas três cidades, Judéia, Galiléia e Samaria, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aí vem 32, ó. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Olha que interessante. Aqui ele só falou, né? O outro paralítico que a gente viu, ele teve que pegar pela mão. 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, o que que acontece? Quando a administração do evangelho é pregado com poder, há isso daqui, ó. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando é ministrado com poder, há conversões. Então, a manifestação de poder, ela e dons, né, do Espírito, vai fazer com que a pessoa que ela é incrédula, ela tenha acesso ao mundo espiritual, ela tenha a mente dela aberta. Eu lembro que a primeira vez, quando o Espírito Santo ele foi pregar para mim, ele usou uma pessoa incrédula para ler a Bíblia, e quando ele lia a Bíblia, eu entendia que era Jesus, e Jesus era real. O Espírito Santo me convenceu assim.
uma pessoa endemoniada, outra pessoa que não é cristã, lendo uma Bíblia, tudo que lia naquela Bíblia, que estava lendo na Bíblia, era o que estava acontecendo no ambiente. E o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido: Jesus é real. Aí eu falei: não é possível. Jesus é real, não acredito. Aí foi quando começou. Aí o Espírito Santo começou a me convencer ali da justiça, do pecado, do juízo. Quando eu fui para o culto na igreja, aí o fogo pegou, comecei a sentir o fogo na minha perna, subindo, queimando tudo, e pelo discernimento ali o Senhor já falava para mim que ele estava queimando meus pecados. E ele me mostrava todos os comportamentos que eu tinha, arrogante, prepotente, orgulhoso. Ele começava a falar várias coisas sobre mim. Você é isso e aquilo. Aí eu vi imagens minhas agindo de tal forma no passado. E aí ele me mostrava várias cenas, mas aí ele falava para mim assim: mas eu te amo. Você é meu filho, eu te amo. E eu tenho um grande projeto na sua vida e tal. Eu até escrevi um livro, né, da minha conversão. Quem quiser ter acesso, é só me chamar lá que eu mando. Mas é isso, né? O tempo da conversão, certo? Então, o Espírito Santo, ele vai te convencer pelo poder, muitas vezes pela experiência, pela revelação, mas sempre vai envolver algo assim. Ele vai falar com você na palavra. Então, sempre vai ter algo sobrenatural envolvido, beleza? 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha que interessante, né? Ó. Cheia de boas obras e esmolas. Então, tudo que você faz no reino é acumulativo. No reino, quando você faz algo, isso fica registrado na eternidade. Você não perde isso. Então, por exemplo, tempo de oração, esmolas, boas obras, tudo que você faz, ofertas, dízimos, etc. Tudo que você faz focado para o reino vai ficar registrado. Também coisas que você faz para o mal também. Só que Deus diz que o pecado ele lança fora no mar do esquecimento. Mas as obras, elas vão ficar. E essas obras vão ser julgadas no dia que Jesus voltar. E aí as obras de palha, madeira e feno vão ser queimadas no fogo. As obras de pedras preciosas, materiais, ouro, prata, né? Elas passarão no fogo e você vai ter essas obras para você usufruir no reino. Beleza? Mas as obras serão julgadas. A diferença entre o cristão, que é o salvo, e a pessoa que não é salva, é que o tribunal de Cristo vai julgar as obras dos cristãos, não os cristãos. Já o tribunal de Deus, que é o trono branco, que é o juízo final, ele vai julgar as pessoas, não só as obras dela, mas as pessoas. O de Cristo, não. Ele vai julgar as obras. 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo sair a todos, o que que ele aprendeu isso? O que que ele viu ressuscitar uma pessoa? O Senhor. Então ele fez exatamente como o Senhor fez. O Senhor ministrou uma ressurreição na qual ele estava. E ele viu como foi feito. E ele fez igual. Fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Que loucura, né? Voltou a vida. Por favor, se Deus me levar, não peça para me trazer de volta.
E deixem lá quietinho com ele. Já tô avisando. Quero voltar, não. Não me peça para voltar. E se vocês pedirem para Deus trazer de volta, pode ser que ele ouça a oração de vocês. Então, deixa eu quieto lá. 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Aqui é loucura, hein? O 9, logo uma ressurreição, né? Então, assim, ó, para a gente entender, tá? É possível. Essas coisas que estão acontecendo em Atos tem que ser comum para a gente. Eu já vi alguns vídeos de homens de Deus, mulheres de Deus orando e as pessoas ressuscitando, tá? Tem muitos relatos de cruzadas de grandes generais de Deus, grandes homens de Deus, que nessas cruzadas as pessoas eram ressuscitadas. As pessoas, principalmente na África, traziam os seus mortos, colocava ali naquele ambiente de culto, a presença de Deus vinha poderosa e o povo começava a ressuscitar. Beleza? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar isso aí. Bom, 10:1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Isso aqui é legal. Centurião da corte, chamado italiano. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha que doideira. O cara era um centurião, velho. Um centurião. E ele orava a Deus, dava esmolas. Aí a pessoa fala assim, porque Deus não vai ouvir sua oração. Será? Será? Será mesmo? Deus, ele abriu um acesso agora, que é a área da graça, na qual ele ouve a oração das pessoas. Só que quando ele responde, as pessoas não entendem. Elas não querem ter um relacionamento com Deus, elas só pedem coisas. E não é assim que funciona. Com Deus, tem o propósito de Deus, tem aquilo que Deus predeterminou. Então, se a gente se alinha com o propósito de Deus, o que a gente pede vai acontecer. Mas nós temos que estar no propósito de Deus. Se nós estamos fora do propósito, dificilmente vai acontecer. Deus, ele faz tudo com um propósito. Tudo com um propósito, tá? Por exemplo, Moisés, ele vivia pedindo para Deus mostrar a glória. Mostra sua glória, mostra sua glória, mostra sua glória. Mas qual o propósito disso? Então tinha que ter um propósito. Se Moisés soubesse um motivo para encaixar essa petição no propósito de Deus e que a linha faz sentido com o propósito de Deus, ele teria mostrado. Mas Moisés ia morrer. É o que ele falou, se eu mostrar, você vai morrer. 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Olha isso, ó. Viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio. Então os anjos de Deus falam, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Memória, lembra que eu falei que tudo que nós fazemos para o reino fica computado lá em cima, fica gravado para a memória diante de Deus, as nossas obras. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha que louco que é o reino, né? Deus não podia mandar esse anjo falar direto com Pedro e mandar ele lá para Cornélio? Por que que Deus mandou o anjo falar com Cornélio, para Cornélio mandar homens chamarem Pedro? Para Pedro aí sim vir. Vocês vão entender logo logo. Vai continuando a história. Ó, 6. Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer.
Então, chama Pedro para que Pedro venha aqui e fale o que você tem que fazer. Por que que o anjo já não falou direto o que ele tinha que fazer? Por que que o anjo falou para chamar Pedro? Por que que o anjo não foi direto em Pedro? Vocês vão entender, tá? Isso daí chama-se autoridade, tá? O anjo, ele não tem autoridade para pregar o evangelho para o Cornélio, porque essa autoridade foi entregue a Pedro, aos apóstolos, foi entregue aos homens. O anjo, ele não pode pregar o evangelho, ele nem entende o evangelho, porque ele é espírito. O evangelho foi feito no espírito com a carne junto, com o corpo natural. O anjo não entende o corpo natural. Ele não, ele não tem entendimento da dimensão do que Deus fez, o corpo natural. Entende? Então, ele não tem a consciência do que é padecer, né, sofrer, sangrar. Ele não sabe o que é isso. Então, ele não tem autoridade nem para pregar o evangelho. Vai ter um evangelho chamado Evangelho Eterno que os anjos vão pregar depois. Mas isso aí é lá depois da grande tribulação, lá no milênio. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então ele falou da história do anjo, né, e tudo mais. Vai lá chamar Pedro. Aí, ó, no dia seguinte, isso aqui já foi no outro dia. Pega esses detalhes, porque a Bíblia é cheia disso. Por exemplo, a gente vai ver lá no Evangelho que foram dias diferentes que aconteceram nos processos. Primeiro, João Batista estava batizando. Aí ele fala que no meio, ele fala assim, no meio de vós há um. Aí ele fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso é um dia. No outro dia, Jesus se apresenta a João Batista. E em outro dia é que vai acontecer o batismo. Entendeu? São dias diferentes. Se eu não me engano, são 2 dias ou 3 dias, tá? Depois eu confirmo aqui. Então, mas são dias diferentes. Só que quando a gente vê os filmes, parece que é tudo de uma vez só. Jesus apareceu, aí ele já foi batizado, e já foi para o deserto. Mas são uns dias diferentes, tá? Isso é importante saber. Isso? Porque Deus, é aquilo que eu falei, Deus tem tempos e estações. Você vai ver no Evangelho várias vezes falando assim, ó, e tentaram apedrejar Jesus, mas ainda não era chegada a sua hora, não era chegado o tempo. E ele, ó, saía pelo meio deles. Então existe um tempo determinado. Isso. Eclesiastes 3, né? 9. No dia seguinte, né? Indo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Então, aqui, ó, hora sexta era 3, 6, acho que era 6 horas sexta. A primeira é 6 a 7, 7 a 8. A hora sexta era meio-dia. Aí que vem aquela história do portal do meio-dia, né? Aquela coisa toda de orar meio-dia. Então, Pedro ele foi lá no terraço para orar, ou seja, se retirou. Então, presta atenção nos detalhes, tá? As experiências profundas, elas são muito no secreto. Quando ele foi orar para a ressurreição da Dorcas, ele pediu para todo mundo se retirar. Ele foi para o secreto com Deus. Aqui, ele foi orar de novo, ele foi para o terraço ficar sozinho. Foi para o secreto de novo. E ele vai ter uma experiência poderosa com anjos ali, falando com ele, o Espírito Santo. Então, isso é um código muito poderoso, do que eu vou falar no final, de como acessar mais comunhão com o Espírito Santo. Então, a gente tem que ler Atos dos Apóstolos, porque em Atos dos Apóstolos, que a gente vai ver como que eles faziam naquela época. E a gente tem que fazer assim, tem que buscar dessa mesma forma. Então, Pedro se retirou, foi para o terraço para orar. Que hora? Meio-dia.
Então, a gente já viu que eles tinham horário de oração 3 horas, que a gente viu no outro capítulo aqui, e meio-dia. Já viu esses dois horários aí. Beleza? Então, o que que a gente tem impressão? Parece que a cada 3 horas, eles se retiravam para orar. Então, por exemplo, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 13, né? 13, 14, 15 horas, são 3 horas da tarde. E 6 horas. Então, parece que a cada 3 horas, eles se retiravam para orar. Isso aqui é um código que tem na Bíblia. Está codificado. A pessoa tem que ter, tem que se aprofundar para entender isso aqui. Por isso que a gente está aqui. Então, quando, por exemplo, a gente for fazer um propósito de oração, que a gente ainda não fez isso, vamos fazer um propósito de oração. A cada 3 horas, a gente vai se retirar para orar. Entendeu? Isso é um propósito tremendo. Então, por exemplo, durante 7 dias, a cada 3 horas, a gente vai se retirar para orar. Aí pode ser, por exemplo, no horário da noite, pode ser no horário do dia, depende dos portais que a gente quer acessar. O pessoal chama isso aí de portais, tá? São as horas mais fortes, né? O mundo espiritual está mais ativo ali. E 10. E tendo fome, quis comer. Ó, possivelmente ele estava de jejum. Tá? Possivelmente ele estava de jejum também. E enquanto lhe preparavam a comida, né? Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aqui é outra coisa. Ó, em um ele teve uma visão. O outro, Paulo, recebeu a visitação ali do Senhor, né, no corpo físico dele. Ananias teve uma visão. Agora Pedro está tendo um arrebatamento de sentidos. São coisas diferentes. No arrebatamento de sentidos, os sentidos dele vão para o espiritual. Visão, audição, sentidos físicos, corporais. Tá? Então ele teve um arrebatamento de sentidos. Olha lá, ó. E viu o céu aberto. E que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Então, ele teve um arrebatamento de sentido. A visão dele abriu, a audição abriu, todos os sentidos dele abriram. E ele viu esse vaso descendo como se fosse um grande lençol atado pelas pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E aí Deus falando com ele em símbolos, né? E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Que tem um código tremendo de Noé, né? que Deus falou. Deus falou tudo disso aí, é muito louco. Qual que é o código da relação disso aqui com Noé? Quando Deus mostrou aqui para ele, quadrúpedes, feras, répteis da terra, ave do céu, é o que tinha na arca. Então, o que que Deus está falando para Pedro aqui, ó? Como foi na arca que a salvação veio para todas as feras, animais, répteis da terra, aves do céu, não só os animais considerados puros, né, mítico, aqui também vai ser igual. Então, todos os homens também terão acesso a essa arca chamada Cristo. Esse? 13. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças o comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Pedro perdeu a oportunidade. Por quê? Era para Pedro também pregar para os gentios. Só que ele quis ficar em Jerusalém. E isso criou muita confusão com Paulo. Tá? 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, olha só. Isso aqui é muito legal de entender. Às vezes a gente vai ter uma visão, a gente vai ter uma experiência espiritual, um discernimento, algo assim. E a gente vai ter dúvida. Isso é normal, até Pedro tinha essas dúvidas, esses questionamentos. Entendeu? Então ele estava duvidando ainda, tava tipo, meu, será que foi real que eu vi? Eu estava delirando, sei lá. Mas beleza. Tava ele ali, né, pensando naquela visão.
Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. A visão veio bem antes deles chegarem. Você vê como que é louco, né? 18. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando. Ai, ai. Porque eu os enviei. Olha aí que loucura. Não duvidando. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Então, olha só, olha o rolo que teve para acontecer o negócio. O anjo teve que falar com Cornélio. Cornélio mandou os homens lá na casa procurar Pedro. Os anjos deram uma visão para Pedro. Pedro ficou questionando em relação àquela visão. Aí o Espírito Santo teve que falar com Pedro que aqueles homens que ele mandou eram o Espírito Santo que mandou. Olha, olha que loucura que teve que acontecer ali para alcançar essa família de Cornélio. Para você ver o quanto que Deus ele busca aqueles que ele escolheu. 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Isso é tremendo, cara. 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de João. E no dia imediato, chegaram a Cesareia. Então, eles ficaram um dia lá, né? Permaneceram ali aquele dia. No outro dia que eles foram para a casa de Cornélio. E foram com ele alguns irmãos de João. No dia de imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. O cara já estava evangelizando, cara. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, olha que loucura, o adorou. Aí é louco. Mas é isso, ó, falta de entendimento. Então, ele tem um coração bom, tem um coração reto, correto. Como o anjo falou que era para receber esse homem, imagina, na cabeça dele, nossa, esse homem vai trazer uma coisa surreal, né? Então, ele quis tratar ele da melhor forma possível, como se fosse o Senhor, porque haja visto que Pedro foi um enviado do Senhor. Então, ele tratou ele como se fosse o Senhor. 26. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aí ele entendeu a visão, né, que ele teve lá. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar? E disse Cornélio. Nem Pedro sabia por que Deus mandou ele lá. E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum. Olha só, ele estava em jejum. Até esta hora, orando em minha casa, ó, em jejum e oração. A hora nona, que é a hora. Cadê? Sexta é meio-dia, hora nona é 3 horas da tarde. Eu vou decorar isso aqui, hein? 3 horas da tarde. Ah, 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Ó, aqui ele já deu um detalhe da visão do anjo. Vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Cornélio estava orando, né? Pergunta interessante.
e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha só, tinha várias pessoas da família para ouvir ali o que o homem de Deus ia falar. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha isso aqui, tá? Ungido com o Espírito Santo e com poder. Tem diferenças. É o que a gente havia falado antes, nos outros capítulos. Beleza? O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Ó, fez que se manifestasse. Ele ficou 40 dias ainda na terra e ressuscitado. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, eles comeram e beberam com Jesus depois que ele ressuscitou. Então, enquanto ele ficou os 40 dias, eles ainda tiveram alguns relacionamentos ali, né, alguns encontros. E a gente lembra isso também lá no Evangelho, né? Jesus aparece para ele, ele estava pescando, aí Jesus aparece já na praia com peixe assado. 42. E nos mandou pregar ao povo. Ó. Jesus mandou pregar ao povo. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E de Pedro ainda essas palavras, nossa, que dia, cara, que dia! Que dia foi esse? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Nossa, cara, que dia tremendo. Imagina esse dia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus. Então, eles estavam glorificando a Deus e falando em línguas. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, Pedro está falando assim, ó, se eles receberam o Espírito Santo, eles também podem ser batizados na água. 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Imagina, né? Eles iam querer, nossa, quero ouvir tudo de Jesus, que é esse Jesus, o que ele faz, o que ele fez. Né? Loucura. Corte a descida do Espírito Santo aqui. E aqui a gente tem um código, né? Pedro ele não precisou impor as mãos. Só pela pregação da palavra. Enquanto Pedro estava falando a palavra, o Espírito Santo desceu. Então,
Deus tinha um propósito ali, um encontro marcado com eles, né? Com toda a casa de Cornélio, porque ele mandou chamar as pessoas. Ele mandou chamar as pessoas. Rapaz, vai, moço. Vamos lá, Atos 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, judeus, né, da lei, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aqui está explicando, né, o que aconteceu. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. Aí as pessoas vão falar assim hoje em dia. Ah, porque experiências não é referência, experiência não sei o quê. Pedro está justificando o que aconteceu por meio de uma visão, por meio de uma experiência que ele teve. Então, se a experiência ela é do céu realmente, ela é válida, né? Agora, você não vai criar uma seita religiosa com base nas experiências, mas as experiências elas servem para testemunhar, né, as coisas, né? 6. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Então ele ouviu a voz. Mas eu disse: de maneira nenhuma, senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam, junto da casa em que eu estava, 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, nada duvidando. E entramos em casa daquele homem. Ele falou, a mente dele estava duvidando, né? Só que aí o Espírito Santo falou para ele, não duvide. Aí ele parou de duvidar. 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Que história é essa, cara? Que loucura, só crente para acreditar num negócio desse. 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. O cara começou a falar que viu um anjo, teve uma visão, foi um arrebatamento de sentido, que o Espírito Santo falou com ele, que mandou os homens lá, de um outro anjo que foi lá falar com Cornélio, mandou os homens vir para cá. Olha que loucura. É o tipo de coisa que a gente tem que achar normal, tá? Tem que ser normal para a gente, essas loucuras aí. 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me no dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aqui é interessante porque, assim, eles queriam zelar pelo evangelho, né, pela obra que Jesus fez. Só que eles não podem querer controlar Deus. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Existe o zelo e existe a religiosidade. Quando Deus quer operar algo e os homens querem impedir, começa a virar religiosidade. Isso. 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão. Então, ó, a semente que foi Estevão, que foi plantada na terra, que foi morto, né, o primeiro Marte ali, foi Estevão, sucedeu vários acontecimentos.
Teve o manto que caiu nos pés de Paulo. Teve uma perseguição que espalhou mais cristãos ainda pelaquela região, que eles acabaram pregando mais o evangelho para outras pessoas. Então, a morte de Estevão ela foi uma semente plantada para expandir mais o reino. Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, eles foram pregando aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios, sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aí começaram a anunciar para as pessoas gregas, né? Os gentios. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja de Jerusalém era a igreja sede, né? E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Olha que interessante, ó. Barnabé, ele já estava fazendo ministério, já estava fluindo no ministério. E aí, Paulo foi com ele, entendeu? Então, algumas coisas, penso eu, né? Eu acredito que Paulo, ele aprendeu algumas coisas com Barnabé também, que eles andaram juntos por muito tempo. E achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, lá em Antioquia, que começou a se chamar cristãos. Aqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha só, tem gente que ainda fala, porque não tem mais profeta, igual antigamente, igual Antigo Testamento, isso aqui. O profeta hoje tem um ofício diferente do que era antigamente, mas ainda existem profetas. A pessoa, pelo Espírito Santo, ela profetiza. É algo que está na promessa lá em Joel, que aqueles que receberem o Espírito Santo iam profetizar, falar novas línguas, né, etc. Ter sonhos, né, sonhos, tudo mais. Beleza? 28. E levantando-se um deles, por nome Agabô, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, Deus ali, usando um profeta para revelar essa fome que aconteceu em todo o mundo. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Barnabé quem liderava. Barnabé quem liderava. Depois que Paulo foi ficando mais maduro, mais experiente, aí Paulo começou também a comandar algumas missões. Mas Barnabé, ele ia liderando no começo. Tá? Então, a gente entender que Paulo ele foi muito grande no reino, né? Ele serviu muito, ele foi o principal, né, evangelista ali, abaixo de Jesus. Só que ele aprendeu muita coisa com Barnabé. Beleza? Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, né, os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro, dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias.
e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: olha só, anjo toca ou não toca nas pessoas? Entendeu? Pedro estava dormindo. O anjo chegou para libertar ele, mas Pedro estava dormindo. Só que a luz resplandeceu na prisão. Ele chegou e, pum, tocou em Pedro: ô, levanta, levanta depressa. E aí, quando ele tocou em Pedro, ó, caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando eu falo para as pessoas que o anjo me tocou, que eu estava orando, o anjo pegou no meu dedão, no pé, o anjo encostou aqui. Hoje eu estava orando, o anjo encostou aqui, na minha mão, pegou aqui na minha costela. Os anjos tocam, tocam no braço, eles tocam na pessoa. Então, existe isso. Isso, você tem que buscar essas experiências, porque quanto mais você aprofundar, mais Deus vai te revelar. Eu sei que tem muita coisa que Deus quer revelar pra gente, mas a gente tem que crer, tem que buscar isso. A nossa mente, ela tem que entender que é possível. Então, o anjo tocou nele e despertou ele. É isso que acontece. Às vezes a gente está de madrugada dormindo, o anjo vem e pum, acorda a gente para orar. Alguns com um tapão, né? Despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha só, o anjo chegou já trazendo libertação. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando a pessoa está nessa dimensão do espírito, né, do profético, às vezes parece que não é real, parece que ela tá em outra dimensão, mas é real. Tá? É muito louco isso, mas quando mais você entrar nessa dimensão, mais você vai perceber que é uma sensação diferente, não parece que você está no mundo natural, parece que você está em outra dimensão mesmo. E saindo seguia. Não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Isso aqui é uma pregação braba, fazer uma pregação tremenda. Porque o dia que o Senhor enviar um anjo que vai te acordar, para você ser liberto do cativeiro, nada vai impedir. Nada vai impedir. Porque quando o Senhor der a ordem a um anjo para te libertar do cativeiro, pode ter quantos guardas quiser. Você viu que tinham vários guardas. O anjo deu uma luz tão forte que cegou os guardas não estavam enxergando Pedro. Pedro passou pelos guardas, eles nem viram ele. Ó, o anjo chegou, tocou nele, acordou ele, despertou ele. O anjo tirou as cadeias dele, as amarras que estavam prendendo ele, cegou os guardas, direcionou ele no caminho que ele tinha que seguir, falou para ele se vestir. Olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que o anjo falou para ele aqui, ó. Cinge-te e ata as tuas sandálias, ou seja, vista-se o seu cinturão, vista-se e coloque as sandálias nos pés. E ele assim fez. E disse-lhe mais, ó, lança as costas a tua capa, o manto de apóstolo, me segue. Beleza. O anjo foi indo e ele foi atrás. Então, quando o Senhor mandar o anjo fazer a nossa libertação, quando o Senhor mandar o anjo abrir o caminho, nada vai impedir. E tem mais. Digo mais aqui, ó. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Porta de ferro significa o quê? Porta de ferro. Qual que era o governo que estava na estátua de Nabucodonosor? Qual que era lá? Tinha lá? Ferro.
misturado com barro. Então, é a resistência, um governo. Então, uma porta de resistência de um governo, de um poder, de um principado, entende? Que dá para a cidade. Então, a porta estava impedindo ele de acessar a cidade. Só que, olha o mistério aqui, ó. A qual se lhes abriu por si mesma. A porta sozinha abriu. A porta abriu sozinha. Então, é isso que vai acontecer. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, foi para isso que o anjo veio, para cumprir aquilo dali. Depois ele sumiu. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Tem muito isso aqui, ó. Oravam, jejuavam, esmolas. Pega os detalhes, os códigos, as ações que eles faziam. Jejuavam e oravam, orando, meio-dia, 3 horas, jejuando e orando, dando esmolas. Beleza? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, né, de graça, né? Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E dizia: É o seu anjo. Peraí, tem um código. Pedro tinha um anjo parecido com ele, de voz, de aparência, tudo isso. E eles tinham um relacionamento com os anjos tão profundo que eles conheciam até os anjos dos outros. Olha que loucura que era isso aqui, beleza? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Por quê? Eles estavam em silêncio ali, né? Pedro tinha acabado de sair da prisão, então ele queria silêncio. Então ele falou: calma, calma. Mas Pedro perseverava em bater. 17, aqui, ó. O Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição dos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia no país do rei. Então, questão de comércio. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Nossa, cara, você é louco, você é louco. As pessoas falam, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça também, Deus é fogo. Eu estou tendo uma nova dimensão de entendimento de amor quando eu estou lendo agora o Evangelho, né? É o último livro do Novo Testamento que eu estou lendo, eu li o Novo Testamento inteiro esse ano. E eu estou no João, no Evangelho de João, e Deus está me dando uma nova dimensão do que é o verdadeiro amor. 23. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus.
comido de bichos, expirou. Quando uma pessoa recebe autoridade de Deus para algo na terra, ela tem que dar glória a Deus. A gente viu isso com Nabucodonosor, que virou um bicho, os 7 anos como um bicho. Quando a pessoa ela recebe algo de Deus e ela não dá glória a Deus, principalmente autoridade, Deus vai cumprir uma justiça sobre ela. Então ele foi ferido pelo anjo do Senhor e foi comido de bichos. Mano, foi isso. Que doença foi essa, cara? Que negócio foi esse que pegou ele? Que negócio louco. Comido de bichos, velho. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Isso aqui não tem como parar. Impossível. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Aí aqui tem uma tretinha. E a gente vai ver isso amanhã. Cara, é muito legal ler assim, porque a gente entra na história, começa a visualizar tudo. É muito louco isso daí. Vou encerrar a gravação aqui, a gente vai fazer a oração. Encerrar. Isso mesmo, né? 9, 10, 11, 12. Só travando tudo aqui, meu Deus.